Ok, então não deu certo, né, a live, mas eu vou gravar a mensagem agora para vocês e vocês vão poder assistir a mensagem que eu tentei pregar durante o culto hoje à noite. E vamos ficar orando que Deus abra as portas para que possamos continuar com os cultos domingo à noite. Parece que está dando certo na quarta e no domingo de manhã, mas culto à noite precisa de muita oração. Não vou ver o que eu preciso fazer. Mas eu não queria simplesmente dar para vocês a metade da mensagem e a metade que vocês ouviram não fica muito legal. Então eu vou voltar a pregar a coisa toda e você pode clicar onde você quiser assistir, de onde vocês quiserem assistir, tudo bem? Mas nós estamos começando aqui em Êxodo 15, versículo 26. Aqui Deus está conversando com o povo de Israel, a nação de Israel, e diz o seguinte: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Aqui Deus diz que Ele é o Senhor que nos sara, Ele é o Deus que consegue nos curar, mas agora nesse coronavírus, com tanta coisa, as pessoas estão pensando: Deus consegue me curar se eu ficar doente também? E o que está acontecendo no mundo na questão de enfermidade e de doença por causa dessa pandemia? E na verdade, esse problema ficou até difícil por causa de outras razões. Eu estava lendo hoje que muitos judeus religiosos não estão querendo celebrar a Páscoa, que é essa semana, até um certo ponto não querem celebrar, porque a Páscoa celebra quando Deus livrou o povo de Israel de uma outra praga anos e anos atrás, quando o destruidor entrou e matou os primogênitos egípcios e não matou os primogênitos israelitas. E quando isso aconteceu, eles ficaram tão felizes como Deus, vendo o sangue nas portas deles, não os mataram. E hoje, passando esse coronavírus em Israel, está travando a nação toda e está causando muita preocupação. E as pessoas estão pensando: como é que nós vamos celebrar o livramento que Deus nos deu no livro de Êxodo, anos atrás, quando hoje estamos sofrendo por causa de outra praga? E vem as perguntas: será que Deus cura mesmo? Porque acontece enfermidade e doença, esse tipo de coisa. Eu imagino que muita pessoa fala: Deus salva o povo dele de pragas, ou Deus salva o povo dele de doenças e de enfermidades. Tipo, se eu sou crente, eu posso simplesmente pela fé orar e Deus vai me salvar da doença, né? E existem pessoas que falam: se você tem fé, você vai ser curado. Tem até uma expressão que as pessoas falam que há cura na expiação. E nós vamos lidar com isso hoje à noite até um certo ponto. Eu não prometo lidar com toda a passagem bíblica, é muita coisa, mas nós vamos seguir a Bíblia do início até basicamente o fim, vendo coisas que aconteceram. Nós vamos ver as enfermidades que aconteceram, a causa da enfermidade e a cura, se tinha cura. E nós vamos ver isso ao longo das páginas da Bíblia para podermos entender o que é que Deus fez, faz e fará, e como nós podemos lidar com as doenças que vêm ou para nós ou para os nossos parentes, amigos, irmãos da igreja, seja quem for. Então, vamos começar logo no início. O primeiro homem que ficou muito, muito doente é Jó. Vamos para o livro de Jó, por favor. E esse homem é interessante porque muita pessoa automaticamente liga, por causa de certas crenças erradas, que doença é uma manifestação do castigo de Deus, é porque você tem algum pecado na sua vida. E o livro de Jó elimina essa ideia, pelo menos até um certo ponto, porque nós sabemos que o pecado pode causar doença, com certeza. Porém, nem sempre é a causa da nossa doença. No caso de Jó, havia uma luta celestial entre Deus e Satanás, não uma luta de mãos assim,
mas uma luta de palavras sobre a qualidade da fé e do coração de um homem de Deus, especificamente Jó. A Bíblia diz aqui em Jó 1:1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, esse homem não tinha pecado tão notável. Não que não tinha pecado nenhum, porque todo mundo tem. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas você olhava para a vida dele, ele tinha um ótimo testemunho. Ele se desviava do mal. Porém, o que acontece? Capítulo 2... A Bíblia diz aqui em versículo 3, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Deus já permitiu certas coisas acontecer na vida de Jó, por causa de Satanás, e ele continua falando, olha, ele ainda é um homem sincero, é um homem de fé, homem que não me blasfema. E aqui, versículo 4, e Satanás respondeu ao Senhor, disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Então, nessa discussão celestial entre Deus e Satanás não tem poder para atacar, ele tem que pedir permissão. Aqui, o grande acusador, ele acusa Jó, ele fala, esse cara vai te blasfemar, Deus, se atacar ele mesmo. Então Deus disse, não pode matar ele, mas eu vou permitir você atacar o corpo dele. Então, ele não morreu, mas ficou com essas úlceras malignas, e dos pés até a cabeça. Eu já tive um problema nas minhas costas, um tipo de cisto nas minhas costas. Me deu uma dorzão, sabe? E eu precisei ir para o médico. Ele cortou a minha pele, ele arrancou o que estava dentro da minha pele. E, nossa, muito sofrimento, muito mesmo, antes de ir para o médico e até durante e depois também. E eu fico imaginando o que aconteceu na vida de Jó. Grande sofrimento, uma enfermidade incrível. E daí, além disso, ele fica indo para Deus, falando, Deus, mas por que eu não fiz nada de errado? E eu sou, sabe, uma pessoa que quer te honrar. Os inimigos dele criticavam, mas você tem pecado da sua vida, blá, 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 blá. E você vai de capítulo 3 até capítulos 40 e 41, você chega no finzinho, e só no finzinho você começa a ver como Jó fica sabendo que Deus não queria curar ele automaticamente. Ele queria que ele passasse por tudo isso, não porque ele queria castigar Jó, claro, você vê que Jó fica humilhado nisso. Aí ele é um homem muito íntegro, temente a Deus, mas Deus queria mostrar a integridade, a fé e a sinceridade do coração dele para Satanás. Então, uma causa da enfermidade nas nossas vidas é uma briga celestial, algo que nós não podemos ver entre o que Deus fala e as acusações do diabo. E você pode ler as passagens, mas diz aqui em capítulo 42 de Jó, versículo 10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E eu posso falar muito sobre isso, mas o que eu quero destacar nesse momento é o seguinte: Deus curou ele. Deus curou ele. Mas a causa da doença não foi por causa do pecado. Foi por causa da briga celestial que estava colocando o nome dele em um grande conflito. E quando passou esse conflito celestial, Deus acabou curando Jó. Então pode ser que você e eu, nós passamos por uma doença, nós não sabemos o porquê, há algo divino que está acontecendo e na hora de terminar aquela coisa celestial, a doença vai embora. E você se pergunta, mas por que veio isso? E ninguém sabe.
Podemos tentar adivinhar. Eu sei que na minha vida certas coisas já aconteceram. Eu procurei a resposta, o porquê. Eu orei. Eu conversei com outros pedindo conselhos e ninguém me deu uma resposta suficiente. Eu percebi que às vezes Deus permite algo nas nossas vidas, inclusive enfermidade, porque Ele está fazendo algo muito além do nosso entendimento. Agora vamos para o livro de Êxodo, Êxodo capítulo 9. Lembra, em Êxodo, no início do livro de Êxodo, Israel está no Egito e Faraó, ele se torna o inimigo do povo, querendo escravizar o povo, porque ele está com medo. E Deus fala para Moisés, eu vou endurecer o coração dele, e endurecendo o coração de Faraó, eu vou poder exaltar o meu poder. E quando Deus atacou Faraó assim, porque Faraó tinha o coração endurecido, Deus estava se exaltando e exaltando o poder dele. Então Faraó e os egípcios passaram por várias pragas, na verdade 10 pragas bem ruins, e uma das pragas dava uma doença no corpo. Então, um povo com enfermidades. E por quê? Porque Deus queria mostrar o poder dele para pessoas que tinham corações endurecidos. A Bíblia diz aqui, em Êxodo, vou começar com Êxodo capítulo 7, versículos 3 a 5, diz o seguinte, Êxodo 3, versículos 3 a 5. Êxodo 7, versículos 3 a 5. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Deus queria falar, eu vou exaltar o meu poder, vocês vão saber que eu existo e eu sou o Deus, não de vocês que têm corações endurecidos, eu sou o Deus dos israelitas. E agora chegamos aqui em capítulo 9, e diz, versículo 14, e porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra. Pestilência, peste, praga, sabe? Versículo 16. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, no primeiro caso, Deus queria mostrar algo verdadeiro sobre um homem de Deus para o grande acusador, Satanás. Esse homem de Deus não tinha pecado que criou a enfermidade. Mas nesse caso aqui do Egito, o Egito rejeitava a Deus, maltratava um povo pequeno e humilde, vamos dizer, porque era a família de Abraão, Isaac e Jacó que cresceu e ficou muito, mas ainda não tinha o poder e tudo do Egito. E quando aconteceu isso, Deus falou, então eu vou demonstrar o meu poder que eu tenho com o meu povo. Claro, Deus tinha dado promessas para Abraão, para Jacó e Isaac, os antepassados de Israel, e Deus não ia deixar o Egito completamente destruir o povo dele. Então, ele permitiu Faraó endurecer o coração dele. Jesus, o Deus mesmo, endureceu cada vez mais o coração dele, e através disso, o homem indo contra Deus, Deus mandava pragas e o homem sofria. Então, existe a possibilidade de passar por uma praga, por uma doença, uma enfermidade que tem a ver com a dureza dos seus corações? Sim, alguém pode até pensar sobre coronavírus. Irmãos, eu fico chocado pelos filmes que estão sendo lançados para crianças. Hoje em dia, filmes, irmãos, que crentes estão assistindo e não estão nem aí, tendo coisas que são perversas e corruptas, e esse é um sinal, irmão, se alguém que usa o nome de Cristo consegue assistir
sem ter uma consciência perturbada. Então, com certeza, estamos precisando de uma manifestação da ira de Deus. E eu não sei se coronavírus é essa manifestação, mas cada vez que vem uma coisa grande assim, eu fico pensando, eu acho que Deus está querendo chamar a nossa atenção. Eu não sei, mas eu fico nas minhas orações pensando sobre uma coisa que precisa de arrependimento nas nossas vidas. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Não é somente isso, há muita outra coisa que eu poderia mencionar. Mas vamos pensar sobre essas coisas. Daí, nós vamos dessa situação no Egito para Israel que saiu do Egito. Vamos para Êxodo 15. Em Êxodo 15, o povo já saiu e chegamos nesse versículo que eu li no início da mensagem, onde Deus disse: se vocês ouviram atentos à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Deus, o Senhor que te sara. Ele especificamente dá esse nome para o povo. Eu sou o Senhor que te sara. Eu tenho a habilidade, o poder e o desejo de sarar vocês. A única regra, agora ele dá uma regra, ele fala, vocês vão ter que me obedecer. Eu castiguei o Egito com pragas por causa do coração endurecido. Agora eu estou falando para vocês, Israel, nação de Israel, eu vou dar uma lei. 613 mandamentos. E nessa lei vai ter várias coisas para proteger vocês das enfermidades que chegaram nos egípcios. E interessantemente, quando você estuda esse versículo e compara com a lei que Deus lhes deu, você percebe que há muitas leis que têm a ver com vírus, bactéria e a transmissão de doenças, e como quando alguém fica doente deve entrar em quarentena se é uma doença que uma pessoa pode passar para outra pessoa. Em 1676, um homem pelo nome de Antoni van Leeuwenhoek, algo assim, ele estava analisando algumas coisas e ele descobriu bactéria. Isso é muito, muito tempo depois dos escritos de Moisés na Bíblia. Mas ele descobriu, tem umas coisinhas aqui. E através disso aprendeu muito mais sobre o mundo microscópico, né? Bactérias, vírus e tudo. E hoje lidamos com esses problemas com a lavagem das mãos, e nós colocamos uma máscara na cara, e nós estamos agora com coronavírus usando quarentena. Sabe que a lei de Deus para Israel mandava as mesmas coisas quanto às doenças. E podemos ver, por exemplo, em Levítico, capítulo 12, tem a mulher, ela dá à luz um filho, e diz aqui em Êxodo 12:2, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e der à luz um menino, será imunda, que quer dizer impura, né, suja, 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imundo. E alguém pode dizer, mas está falando sobre um aspecto religioso, uma imundícia espiritual, etc. É só que você vê como isso também protege a mulher de doenças que podem vir por causa da situação, dessa enfermidade. Ele até fala aqui, ele falou que ela será imunda, ela tem que passar um tempo em quarentena antes de voltar às coisas normais. Podemos ver em capítulo 13, fala sobre os leprosos, diz aqui em versículo 21, e o sacerdote vendo-a, e eis que se nela não houver pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas encolhida, então a sacerdote o encerrará por 7 dias, quarentena, de novo. Se ela grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará por imundo, praga é. Então a pessoa tem uma mancha, outra coisa, o sacerdote precisava examinar, e se ele notar que está crescendo e está piorando, ele fala, você tem lepra, você está leproso, você
está imundo, você não pode estar com os outros, você vai ter que ficar de quarentena. A Bíblia diz aqui em versículo 44, leproso é aquele homem imundo está. O sacerdote o declarará totalmente por imundo. Na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior e clamará imundo, imundo. Olha como que está protegendo, não está mandando muito para fora porque está cobrindo o lábio superior, está gritando para os outros, não pode chegar mais perto de mim, eu tenho a lepra, não pode chegar aqui. Tudo que estamos tentando fazer hoje para nos proteger das bactérias e do vírus que nós sabemos existem, coisas invisíveis para o olho nu, Deus já falou aqui, olha, faça exatamente isso para não transmitir as doenças. E eu acho incrível, diz aqui em versículo 50, e o sacerdote examinará a praga e encerrará aquilo que tem a praga por 7 dias. E olha aqui, versículo 52. Por isso se queimará aquela roupa, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles. E ele vai falando, vocês vão até queimar roupa. Se tiver a doença, tem que eliminar a doença. E em qualquer lugar. Nós podemos ler sobre outras coisas. Tinha uma quarentena, se você tocar coisas imundas, fluxos do corpo que não são naturais e coisas que acontecem, até coisas naturais. Não é para você ficar, sabe, tocando qualquer coisa. Inclusive um animal que morreu por si só, tipo, caiu no chão, infarto, alguma coisa, não é para você mexer. Se você mexer, você fica imundo por um tempo curto, e se você comer, você está quebrando a lei. Não pode comer um animal que simplesmente morre ou morto por outro animal. Você tem que matar. Tudo isso protegendo de doenças, pragas, etc. A Bíblia fala sobre várias coisas na lei para proteger o povo. E Deus disse em Êxodo 15, 26, obedeça a lei e eu vou proteger você das pragas. Não é interessante isso? Muitas pessoas têm a ideia que a lei é algo para escravizar o povo. Na verdade, é algo para nos proteger. Para nos proteger, claro, hoje a lei que Deus deu para Moisés e para o povo de Israel era a legislação ou a lei para a nação de Israel. A forma de governar o povo. Hoje nós temos, além da lei, muito mais importante, a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo para nos guiar. E a Bíblia diz em Gálatas que a nossa fé opera hoje pelo amor. Então, há coisas que nem a lei fala que nós vamos obedecer porque temos um entendimento pelo Espírito. Ele profetizou sobre isso em Ezequiel e em Jeremias. Jesus fala que aconteceu no livro de João capítulo 3 e várias outras passagens falam sobre isso. Então, nós não seguimos a lei hoje, mas ao mesmo tempo nós queremos reconhecer a sabedoria na lei e entender que a lei foi dada para Israel de propósito e podemos seguir certas coisas entendendo que Deus colocou sabedoria, entendimento sobrenatural na lei para o povo de Israel, que é também informação boa para nós hoje em dia. Então, Deus diz nesse caso aqui, a desobediência contra a lei pode trazer enfermidade para a pessoa. Agora nós vamos para o livro de 2 Reis, ainda no Velho Testamento, e essa vez não é um homem de Israel, é um homem que é da Síria, então ele era um sírio. E aqui em 2 Reis, capítulo 5, esse homem tinha feito coisas bem incríveis para o povo dele. Israel estava sofrendo porque foi vencido em alguns capítulos anteriores. E esse homem, Naamã, ele acaba tendo uma moça de Israel para ser um tipo de criado ou serva. E Naamã, ele estava doente, ele tinha lepra. E essa mocinha, que era de Israel, ela ficou sabendo e diz aqui em versículo 3 de 2 Reis 5, e disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra.
Então agora, esse homem que tem, sabe, ele tem um bom nome. Ele é o cara, né, da Síria. E uma moça que ela foi presa, ela diz, olha, mas se você voltar para o meu povo, o povo de Deus, vai encontrar o profeta. E o profeta, o nome dele era Eliseu, ele tem como te curar. E você pode achar que você é algo especial. Ela não fala isso, mas nós temos um entendimento. Mas na verdade ainda há um Deus que é maior. Ele consegue tirar a lepra de você. Então, eles mandam alguém para o rei de Israel. E o rei de Israel acha absolutamente louco esse pedido. Diz aqui, em versículo 6, ele levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E o rei está lendo isso, mas que é isso? Como que eu vou fazer isso? Versículo 7, e sucedeu que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Então, é óbvio, nem Naamã e o povo da Síria, nem o rei de Israel compreenderam que entre o povo de Israel havia um profeta verdadeiro, homem de Deus, o nome dele era Eliseu, Deus estava usando ele e esse rei não tinha nem a fé para compreender isso. Então, sucedeu, versículo 8, porém que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. E Deus humilhou Naamã e todo mundo, na verdade, nesse momento, mas acabou curando Naamã da lepra. Então, nesse caso aqui, esse homem, ele estava vivendo a vida dele. Ele não era crente, nada disso. E Deus causou uma enfermidade para revelar quem Deus é e que ele tinha escolhido um homem, o nome dele era Eliseu. Deus usou essa doença para revelar algumas coisas. E, interessantemente, você pode ler o resto da passagem, mas Naamã, ele acaba acreditando no Deus de Israel. Um tipo de conversão é muito possível que nós vamos ver esse homem no céu um dia, e isso por causa dessa doença. Irmãos, às vezes, vem doença para nós porque Deus quer salvar alguém. E há uma pessoa que que é uma pessoa perdida e precisa de Jesus. Deus pode colocar uma doença na sua vida e o propósito da sua doença ou da minha doença é a salvação de alguém, e precisamos entender isso. Um dos maiores erros nossos é passar por algo difícil e reclamar. Mas todos nós fazemos isso, é tão fácil. Eu não gostei do fato que eu precisei gravar essa mensagem hoje à noite, depois de ter tanto problema na live hoje, mas o que eu vou fazer? Deus tem razão. Talvez Ele quisesse que eu melhorasse um pouco o que eu falei, para falar de uma forma mais lapidada. Mas aconteceu. E agora vocês estão ouvindo isso. E deixe-me mostrar algo para vocês. Jesus fala sobre esse evento de Naamã no livro de Lucas. Lucas capítulo 4. E diz aqui em Lucas 4, 27 o seguinte. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Tem pessoas hoje enfatizando algo, é um movimento dizendo, se você tem fé, Deus vai te curar. Ele é obrigado a curar você. Tem curadores, essas pessoas que vão, curando, parece todo mundo, quando na verdade só estão curando pessoas nas reuniões deles. E não é todo mundo, tem pessoas doentes que não conseguem ser curados e eles sabem, tudo isso acontece. Pessoas perguntam por que esses homens que falam que conseguem curar não vão para os hospitais ou não vão para lugares como os lugares mais afastados da África para ajudar as pessoas com malária e outras doenças. O que está acontecendo, né? Jesus diz aqui, tinha muitas pessoas em Israel que estavam com doenças, mas o único homem que foi curado naquela época nem foi israelita, foi
um gentio, o sírio, Naamã. É tipo, Deus pulou até o povo dele para curar um homem. Por quê? Porque Deus tinha um propósito muito especial nessa cura. Sabe, os milagres de Deus servem para serem sinais, são sinais, para mostrar algo para nós. Isso quer dizer que muitas vezes, me ouçam bem, porque nem todo mundo vai querer ouvir isso, mas precisamos entender, muitas vezes Deus não vai curar. Ele não vai. Porque não existe essa necessidade. Na verdade, ele prefere operar mais através da doença. Deus, às vezes, usa até a morte de alguém para tocar os corações de muitas pessoas, quando, na verdade, nós queríamos que Deus curasse a pessoa, pensando, não, mas essa pessoa, Deus precisa usar essa pessoa, é uma pessoa maravilhosa, etc, etc, etc. E Deus fala, eu vou usar a pessoa. Eu vou usar a morte dessa pessoa. Ou eu vou usar a enfermidade dessa pessoa. E nós precisamos aceitar isso. É uma realidade. A Bíblia está nos ensinando essas coisas. No Novo Testamento, chegamos agora no Novo Testamento. E Jesus, ele curava as pessoas. E, interessantemente, através dessas curas, aprendemos algumas coisas interessantes. Por exemplo, em João 9, versículos 1 a 3, nós vemos essa história. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então ele não tinha algo que veio quando eu tinha 3, 5, 6, 7 anos de idade, mas ele nasceu desse jeito. Nasceu. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? O que eu acho interessante. Eles estão pensando que ele pecou antes de nascer? Ou eles estão pensando de uma forma retroativa que ele pecou e Deus sabia que ele ia pecar, então Deus deu doença ou problema para ele quando ele nasceu? Mas Jesus esclarece tudo. Ele fala, versículo 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Às vezes, Deus dá doenças simplesmente para manifestar as obras dele nas nossas vidas. Pode ser que você lembre de uma vez que você e o outro foi curado. E pode ser que Deus queria simplesmente exaltar as obras dele naquele momento. E precisamos agradecer a Deus. Eu acredito que às vezes, talvez muitas vezes, Deus escolhe pessoas que têm mais fé, são mais fiéis, e ele dá doenças ou outras tribulações para essas pessoas porque ele sabe que ele vai poder fazer uma obra maravilhosa nessa pessoa. E precisamos reconhecer isso. No caso, então, esse homem, ele tinha enfermidade sem pecado. Enfermidade sem pecado. Não que ele não tinha nenhum pecado, mas não tinha pecado que causou a doença. Jesus fala isso aqui em João 9:3. Agora nós vamos ver um exemplo de alguém que recebe cura, mas parece que ele não tinha fé. Exatamente. João 5, por favor, João 5, um homem que foi curado e parece que ele tem coração endurecido, um homem que não tinha fé, um homem que basicamente falou coisas para acusar Jesus e para Jesus ser preso. Irmãos, olha, presta atenção, esse homem foi curado. Então, deixe-me só falar antes de ler a passagem, é possível a pessoa ser curada sem ser salvo, é possível a pessoa ser curada sem ter fé. Quando você vê alguém curado, você não pode automaticamente acreditar, então essa pessoa foi salva. Oh, Deus está operando essa vida. Não é necessariamente a verdade. Aqui, esse homem, ele estava com doença, ele não conseguia entrar no lugar onde as pessoas estavam sendo curadas. Então, Jesus pergunta para ele, em versículo 6, no finzinho, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Não há nenhuma palavra aqui que diz que esse homem tinha fé. Mas diz aqui em versículo 9, logo aquele homem ficou são. E tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Que, claro, isso perturbou muito, irritou os judeus, porque eles pensavam, esse cara, esse Jesus está curando no sábado, é um tipo de trabalho, tá violando o sábado.
Mas, irmãos, ele curou alguém, né? Mas, por causa disso, eles queriam saber o que aconteceu e tudo. Foram para o homem curado e ele, não tinha muitas respostas, mas depois ele ficou sabendo e acaba levando o nome de Jesus para esses judeus que queriam prender e matar Jesus. Veja aqui, versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Faz o quê? Como que você pode fazer isso? Mas é exatamente isso que ele fez. Imagina, você está num acidente de carro, preso dentro do carro, fogo, o carro vai explodir. Eu vou lá, eu quebro o vidro, eu resgato você. Daí alguém quer me acusar, alguém quer fazer algo ruim contra mim. E você que eu resgatei, você fala meu nome, ó, esse cara aqui, vocês querem matar ele. Não faz sentido, mas parece que é isso que o cara fez. Um coração tão endurecido. Como? E eu falo para vocês, o mero fato de um milagre na sua vida não declara que você é salvo. Deus pode permitir milagres na vida de qualquer pessoa. Deus não tem limites. Ele faz o que ele precisa e o que ele quer fazer. E nós precisamos compreender isso em Deus. Milagre não salva ninguém. Se você quiser ser salvo, a salvação vem por meio do sangue de Jesus e você precisa confiar em Jesus como seu Salvador. Ele morreu por você, ele foi sepultado, ele ressuscitou com grande poder. E se você não tiver ele como seu Salvador, nenhum milagre é sua salvação. Às vezes eu pergunto, quando você foi salvo? A pessoa fala, eu estava num acidente de carro, eu não morri, eu acho que Deus me salvou. Bom, ele te salvou de morrer no acidente, mas essa não é sua salvação espiritual do seu pecado, da condenação que leva você ao lago de fogo. Curas e essas coisas não são a nossa salvação e precisamos entender isso. Esse homem aqui ainda tinha um coração endurecido. Pode ser que quando Jesus falou para ele, não peques mais, que ele não gostou. Eu não sei. Mas Jesus está indicando aqui, você tinha pecado e por causa disso você tinha seu problema, sua doença. Agora não continue no pecado, vai ficar pior. Parece que é isso que Jesus está falando. E o homem parece que não gostou. Bom, vamos continuar. E no Novo Testamento também tem a situação de Paulo e a situação de Timóteo. Homem de Deus, Paulo até curava pessoas, mas ele passou por algo difícil e ele tinha esse poder. Veja aqui, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, e nós não sabemos o que era. Muitos acreditam que esse espinho na carne dele era uma enfermidade dos olhos, e você pode ler várias passagens para chegar à ideia que ele tinha uma doença que pus saía dos olhos dele, mas nós não temos nada confirmado. Mas diz aqui em versículo 7 de 2 Coríntios 12, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a mim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então ele orou, e ele orou, e ele orou, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém, 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 Paulo. Que bom, você entendeu. Você entendeu o que Deus está fazendo? Às vezes, enfermidade vem e Deus não vai tirar. Você pode orar 3 vezes e Deus não vai tirar. E você precisa compreender, Deus está causando fraqueza na sua vida, para você depender mais do poder de Deus na sua vida. E se você tiver uma vida sã, sem problemas, você pode acabar esquecendo de Deus e se exaltando. Paulo, ele era um grande homem de Deus, mas ele era homem, pecaminoso. E deu para ele ficar muito exaltado dentro do coração dele. E ele
poderia ter caído fortemente. Graças a Deus, Deus lhe deu um espinho na carne. É difícil falar isso porque eu fico me perguntando, será que Deus vai dar algo para mim que eu não quero? Mas se eu precisar, um dia eu vou ter que louvar a Ele, dizendo, Senhor, o Senhor me deu. Eu aceito, mas Deus não curou esse homem que curava os outros. Não porque não tinha fé, não porque ele não orou, mas porque Deus tinha outros planos através da enfermidade. Em 1 Timóteo capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, nós notamos aqui que Paulo recomenda um tipo de medicina para Timóteo. Ele diz aqui, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ele está dizendo aqui, você vai ter que tomar um tipo de remédio. Na época, a água estava ruim e eles usavam suco de uva diluído com água e tudo para beber e ficou melhor do que a água pura, porque a água pura estava muitas vezes ruim. Ele falou, sua barriga está com problema por causa da água, né? Então você vai ter que beber algo um pouco diferente. Ele não falou para ele aqui, fica bêbado, toma algo que realmente vai mexer contigo. Não é a ideia. A ideia é simplesmente lidar com o problema do seu estômago por beber algo que pode ajudar. E nesse caso aqui, Paulo, que curava as pessoas, não curou Timóteo. Deixou ele continuar daquele jeito, porque ele viu que não era a vontade de Deus. Então, aconteceu isso. Agora, vamos para uma passagem interessante. Voltando para o Velho Testamento, Isaías 53 fala sobre a expiação nossa por meio do sangue de Jesus. É o melhor capítulo para ver o sofrimento de Jesus. Não é o único, mas é incrível. Esse é o único capítulo que os judeus não gostam de ler na sinagoga hoje em dia. E aqui em Isaías 53, versículos 4 e 5, falando sobre Jesus e a crucificação, diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui nós notamos como como Jesus, ele sofreu para nos salvar, e ele fala de enfermidades, e diz aqui, pelas suas pisaduras fomos sarados. E como que nós vamos interpretar isso? Ele está dizendo aqui que pela expiação do nosso pecado nós podemos ser curados de doenças físicas. Existe uma coisa na Bíblia que explica isso, porque tem movimentos de pessoas que dizem que é sempre isso, a cura na expiação. Deus vai te curar se você receber Ele como seu Salvador de verdade, ou você pode pedir e pela fé, depois de ser salvo, você pode ser curado. E precisamos ver duas passagens. Vamos primeiro para Mateus 8. Mateus 8. Aqui, antes da crucificação, Jesus estava fazendo o ministério dele, mas diz aqui em Mateus 8 o seguinte, versículo 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Ok? Enfermidade, demônios, Jesus está curando. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, em Isaías 53, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, aqui é óbvio que Isaías 53 está falando, naqueles dois versículos, especificamente sobre doenças ou enfermidades físicas, porque ele liga isso com aquilo. Porém, essa não é a única coisa. Vejam comigo, por favor, 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículos 24 e 25. Diz aqui,
levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então aqui Pedro não fala sobre doenças físicas, mas sobre, vamos dizer, doenças espirituais. Então, ligando essas duas coisas, precisamos ver o que Deus está falando. E a conclusão nossa, vendo que Deus não cura todos os crentes, como vimos na vida de Paulo, na vida de Timóteo e outros, que agora, pela salvação, Deus nos salva da penalidade do nosso pecado. Ele nos salva mesmo, nós não vamos ser condenados. Todo mundo que crê em Jesus de verdade, de um coração arrependido, realmente é salvo. E futuramente, quando recebemos nossos corpos glorificados, Ele vai nos salvar de todas as doenças, todas as enfermidades, graças ao nome dele. Mas nós não podemos dizer que a interpretação é que ele vai sempre fazer isso agora. Quando Mateus falou que Jesus estava cumprindo essa passagem, é porque Jesus é quem vai nos curar um dia. Isso foi demonstrado pelas curas que ele fez nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Foi uma demonstração desse poder que vai se manifestar futuramente nas nossas vidas. Você que tem doença agora, eu não posso prometer que a Bíblia fala que você vai ser curado agora. Espero que sim. Ele consegue, ele pode. Se ele quiser manifestar o poder dele através da sua vida, ele pode fazer um milagre hoje mesmo. Mas o que eu posso prometer é que se você não ficar curado agora, um dia, toda a doença vai embora. Toda a doença. Você que tem Jesus, talvez cego, mudo, surdo, seja o que for, a doença na pele, nos ossos, no sangue, em algum órgão, alguma coisa, Deus um dia vai lidar com tudo isso e você vai ser sarado. E tudo isso é possível porque essas coisas apontam para a nossa morte que merecemos, mas Jesus morreu por nós, então nós vamos poder ressuscitar. E o que acontece? Nós somos como uma semente morta agora, que Deus planta na nossa salvação, e nós vamos florescer, nós vamos brotar, florescer, e nós vamos ser uma coisa bem nova mesmo. Já somos novas criaturas, mas imagine como nós vamos ser transformados na ressurreição. Então, agora isso nos leva para uma parte mais prática na Bíblia. Vamos para o livro de Tiago, que é antes do livro de Pedro. Tiago capítulo 5. E diz aqui sobre um irmão na igreja que fica enfermo. Como que lidar com isso? E diz aqui em Tiago capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chamo os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, ou cometido pecados, ser-lhe-ão pecados. Então, nesse caso, alguém está doente. Parece pelo versículo 15, está doente por causa de pecado. Talvez nem todo caso, mas essa pessoa está doente. Não diz aqui para chamar um curandeiro ou um curador, um cara que sabe curar. Não fala isso. Diz aqui em versículo 14, chame os presbíteros da igreja, ou seja, os anciãos, os líderes da igreja. Eles vão para a sua casa, não para uma reunião, onde o pregador vai pedir um monte de dinheiro. Não, vocês vão para a casa dele e vocês vão orar sobre ele, ungindo, a Bíblia diz aqui em versículo 14, ungindo com azeite em nome do Senhor. Interessantemente, essa palavra ungindo causa confusão, mas é uma palavra que é do grego. O grego é aleiphen, algo assim, e quer dizer esfregar ou untar, no sentido de medicina. Você sabe que naquela época eles usavam azeite passando na pele, às vezes bebendo, para ajudar a saúde, um tipo de remédio da época. E ele usou essa palavra
no contexto cultural daquela época, ele não usou a palavra tirein, algo assim, que quer dizer ungir no sentido de algo religioso. Então, quando nós lemos aqui, versículo 14, as palavras ungindo-o com azeite em nome do Senhor, entendemos que é muito provável, ele não está falando sobre um ritual espiritual. Na verdade, você lê de Mateus até Apocalipse e não existe esse tipo de coisa entre os da igreja. Não tem isso. Então, por que ele fala isso aqui? Provavelmente a ideia é muito mais comum do que nós percebemos. Ele está basicamente dizendo, você vai usar remédio, você vai usar medicamento e você vai orar que Deus use o medicamento na vida do enfermo. Você vai orar sim. Então, se você ficar doente, você pode dizer, olha, eu preciso de cura, eu preciso da ajuda de Deus. E você chama os líderes da sua igreja, os líderes vão para a sua casa, vão ajudar com remédio se precisar, mas vão especificamente orar por você. Existe um sentido espiritual do azeite que representa o Espírito Santo de Deus, e talvez se você quiser aceitar assim, ou essa outra interpretação, o azeite representa o Espírito Santo de Deus, e colocar um azeite na pessoa, representando você precisa de Deus, e nós vamos orar por você. Mas, por favor, não tenha a ideia na sua cabeça que um azeite tem um tipo de poder milagroso. Às vezes as pessoas vendem azeite santo e água santa e tudo isso. Não existe isso na Bíblia. Às vezes há igrejas que estão consagrando vassoura e outras coisas e vendendo até. Pô, eu me lembro de uma igreja vendendo vassoura por, eu acho que R$1.000 cada vassoura. Falei, que loucura, não existe isso na Bíblia. A ideia é que a pessoa está doente, você chama pessoas para a sua casa, esses líderes da igreja vão orar por você, ungindo você com azeite em nome do Senhor, ou seja, dando remédio para você. E versículo 15 diz, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, nesse caso aqui, irmãos, parece que pela oração da fé, Deus salva o doente da doença e Deus vai levantar essa pessoa, vai tirar da cama, a pessoa vai poder continuar com sua vida. E diz aqui, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A passagem é um pouco complicada, com certeza vai gerar mais debates. Mas, afinal de contas, precisamos pensar sobre o seguinte. Na prática, como é que o crente deve lidar com doença? Ou na vida dele, ou na vida do outro. Eu queria terminar, só falar algumas coisas. Em primeiro lugar, precisamos procurar entender o porquê. É possível que Deus vai explicar para nós o porquê existe uma doença nas nossas vidas. Pode ser que Ele mostre um pecado aqui ou ali e fala, olha, você fez isso, por causa disso você tem essa consequência, esse castigo talvez. E precisamos entender, pode ser que Deus quer salvar alguém, Deus quer exaltar o poder dele, eu não sei, mas precisamos procurar entender. Como Jó, talvez Deus nem mostre para nós, aconteceu na vida dele, mas precisamos compreender, tudo vem de Deus, precisamos aceitar que Deus está no controle. Também, precisamos pedir que Deus mostre os erros das nossas vidas, porque se acontece uma enfermidade por causa de pecado, precisamos nos arrepender, Deus está tentando tocar os nossos corações. É importante isso, irmãos. Em terceiro lugar, precisamos confessar a nossa fé na bondade de Deus, dizendo, Senhor, eu não sei porque eu tenho esse problema, essa doença, eu não sei porque minha mãe está tão doente, mas eu sei que o Senhor é bom. Eu não entendo o que está acontecendo, mas eu creio no coração do Senhor. E que, quanto ao Senhor, o Senhor vai tomar conta da situação. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, o que vai permitir. Mas o Senhor é bom. Também devemos pedir que Deus nos cure. Não há problema nenhum em pedir cura. Não há problema nenhum. Deus pode curar. Ele cura mesmo. Até hoje, Ele faz uma cura aqui ou ali. Nós não devemos acreditar que, em todo caso, Ele vai curar. Temos vários exemplos que eu mostrei hoje à noite que, na verdade, Ele não cura muita pessoa. Ele prefere usar a doença. E também precisamos aceitar a vontade de Deus, seja o que for. Existe na vida cristã, em Hebreus 4 e outras passagens lidam com isso,
E a ideia é o seguinte: eu vou descansar nos braços de Deus. Eu não entendo tudo o que está acontecendo. Há muita coisa negativa. Por exemplo, coronavírus. Esse problema de hoje. Eu vou ficar perturbado. Eu vou perder sono por causa disso. Quando eu sei que o Deus que me salvou pelo Filho que morreu por mim vai me levar ao céu um dia. Essa coisa é passageira. Jesus está conosco. Nós não precisamos nos preocupar. Espero que você não tenha doença nenhuma agora. Mas se você tem, ou se você conhece alguém que tem, em primeiro lugar, vamos para Deus em oração. Vamos orar pela pessoa. Vamos pedir que Deus revele para nós o porquê. E vamos deixar Deus operar nas nossas vidas. Pode ser que Ele cure, vamos pedir que Ele cure. Mas, se não, vamos simplesmente descansar nas mãos de Deus. Obrigado.